Esse vídeo é para explicar um conceito de tipo abstrato de dados e também aproveitar para mostrar como montar uma lista usando um vetor. Uma maneira de montar uma lista usando vetor. Então, nosso tipo abstrato de dados não construir é uma lista. E nós vamos construir a lista usando vetor. O que é uma lista? É um repositório de dados onde eu vou poder executar algumas operações. Inserir um elemento, pode ser inserir ao final, pode ser inserir no início. Eu quero remover elementos dessa lista, eu quero ter uma operação para mostrar os elementos dessa lista e assim por diante. No exemplo, eu vou criar o meu tipo lista, ele dentro dele tem um vetor com os elementos. Eu fiz aqui uma constante 10, então vai ter nesse exemplo 10 elementos, só para a gente ver. E depois eu tenho uma variável dentro da minha estrutura, que é o número de elementos. Então, essas duas informações compõem o que eu chamo de tipo lista. Então, quando eu criar uma variável do tipo lista, lá no meu programa principal, a partir do momento que eu definir o tipo lista, eu posso criar uma variável do tipo lista. Esse exemplo aqui no programa principal, vou criar duas variáveis do tipo lista. Então, quando eu criei o L1 e o L2, eles são do tipo lista. Aí, olhando de novo o tipo lista, o que é o tipo lista? Ele é, na prática, um vetor com 10 elementos. Ele tem um campo chamado elen, que é um vetor de 10 elementos, e tem um campo chamado numelen, que vai me indicar quantos elementos eu guardei na minha lista. Então, o campo elen é um vetor onde eu vou efetivamente inserir meus dados. E o campo numelen é onde eu reporto quantos elementos tem dentro dessa minha lista de coisas que eu estou guardando. E no exemplo aqui, eu coloquei que os dados que eu vou pôr na lista tem esses dois campos, ID e valor. Vou até inverter aqui. ID e valor. O primeiro campo é o valor, o segundo é ID. Se a gente for pensar em como ficam essas duas variáveis que a gente acabou de criar, a L1 e a L2 aqui no programa principal, você vai aqui no programa principal, criei L1 e L2. Ó, se a gente quiser ver como ficam essas duas variáveis L1 e L2 na memória, uma representação delas, seria algo mais ou menos assim. A gente pode pensar desse jeito aqui. Ó. A L1 tem um campo chamado elen, que é um vetor. Ó, aí tem a posição 0, posição 1, 2, e cada posição desse vetor é uma estrutura que tem dois campos, o campo valor e o campo ID. O meu L2 também tem um vetor dentro dele e tem o número de elementos. Deixa eu colocar um quadrinho aqui para o número de elementos. É uma variável separadinha. Vou deixar claro aqui que tem um número de elementos. Então, a título de exemplo, se eu quiser mexer nessa variável aqui, que está dentro da minha lista L2, eu vou escrever assim, L2 ponto, porque L2 é uma estrutura e ponto é uma struct, é um registro. E o ponto indica qual campo que eu quero mexer. Aí eu quero mexer nesse campo elen, que é esse vetor todo. Como é um vetor, eu tenho que dizer qual é a posição. Aí, posição 2. Posição 0, posição 1, posição 2. Na verdade, aqui, então, eu quero a posição 3. Posição 3, né? Posição 0, 1, 2, 3. Então, L2.elen é isso tudo. L2.elen de 3 tem esses dois quadrinhos aqui, o valor, e aqui embaixo o ID. E quando eu ponho L2.elen de 3 ponto valor, estou me referindo somente a esse quadradinho, só o valor que está aqui dentro dessa posição. Se eu falo L2.elen de 9, eu estou falando dessa variável aqui que tem esses dois campos, valor e ID. Da onde vem essa estrutura aí com dois campos? É aqui, meu tipo dado, que está dentro do meu vetor, é um vetor de dados, do tipo dado. E o tipo dado tem valor e ID. Então, cada elemento aqui tem um quadradinho que é o valor e um quadradinho que é o ID, onde eu posso armazenar dados.
Isso é o desenho do meu tipo abstrato de dados que eu acabei de criar. Tem a L1 e L2. Mas um tipo abstrato de dados, ele não é montado só com os dados. Você tem que ter as operações sobre ele. E as operações sobre ele têm que ser montadas em funções. Cada função executa alguma operação. A função também pode ser chamada de um método dentro do seu tipo abstrato de dados. Então aqui ó, eu tenho uma operação que eu vou fazer para esse meu tipo abstrato de dados. A primeira operação que a gente vai fazer é aquela que deixa o meu tipo abstrato de dados no estado inicial dele. Isso eu chamei de inicia minha lista. Como é que eu vou iniciar minha lista? Eu vou dizer que tem 0 elementos dentro dela. Essa variável aqui, numElen, que é essa aqui, se ela tiver 0 aqui, significa que os dados que estão aqui dentro não são considerados inseridos na lista. Então ela está vazia. Toda vez que eu for inserir um elemento, eu vou incrementar essa variável. Então, se lá no programa principal eu chamar a função inicia, ela vai fazer só isso aqui, colocar 0. Vamos ver como é que ela faz isso. A função inicia recebe um ponteiro para uma lista que veio lá do programa principal. E a gente já viu, né, para fazer referência à variável lá do programa de fora usando o ponteiro, você põe o asterisco na frente. Então, asterisco L entre parênteses aí está falando a variável lá de fora. A variável lá de fora é a variável apontada pelo L, é do tipo lista. Então, é o tipo lista lá do programa principal que a gente vai chamar. No seu campo, ó, o ponto aqui é para dizer qual é o campo, numElen. Então, é a variável do programa principal, que vai ser o L1 na chamada que a gente vai fazer. No seu campo, numElen, ponto numElen, recebe 0. Então, eu vou pôr 0 bem aqui. Lá no programa principal, como é que isso foi chamado? Eu tenho que passar aqui para a função inicialista o endereço de L1. Então, quando eu chamar assim, eu passo o endereço de L1, o meu ponteiro lá dentro da função inicialista vai ficar apontando para a lista L1. E quando eu puser asterisco na frente dele, eu estou falando da lista L1. Então, nessa primeira linha lá, chamando inicialista L1, passando E comercial L1, eu vou colocar 0 no campo numElen da lista L1. Na segunda chamada, que é essa aqui, eu vou passar o endereço de L2. Eu vou passar o endereço de L2 para quem? Para o ponteiro lá da função inicialista. Aqui, ó. Então, o L é uma variável ponteiro. Ela tem um número agora dentro dele. Que número é esse? É o endereço de L2. E quando o L está com o endereço de L2, se eu puser asterisco L, eu estou falando do L2. Então, isso aqui é o L2 nesse momento. Ponto numElen recebe 0. Que no programa principal, lá existe uma variável chamada L2 e eu estou colocando 0 aqui nela, nesse campo. É isso que aconteceu nessa chamada da segunda linha ali de execução do meu programa principal. Essa linha aqui. Então, nessa primeira, eu coloquei 0 dentro do campo numElen da L1. E na segunda, eu coloquei 0 dentro do campo numElen da L2. Agora, no meu programa principal de exemplo, eu criei uma variável do tipo dado e povoei. Coloquei lá, o valor é 4 e o ID é 7. Então, isso é uma variável do tipo dado que tem os dois campos, um está com 4 e outro está com 7. E agora eu vou chamar uma função que insere na lista. Vou passar o endereço da lista, de novo, endereço de L1, e vou passar o dado, que tem o 4 e o 7. Vamos olhar a função insere que a gente fez em sala de aula e hoje eu vou só comentá-la novamente aqui. Ó. Inserir elemento na lista. Então, o L ficou apontando para o L1 no nosso exemplo e o dado recebeu aqueles dois valores, 4 e 7. Então, o D tem o D.valor com 4 e tem o D.id com 7. Aí, ó, eu estou vendo aqui se a lista está cheia, ela não está cheia, porque ela está com 0 elementos. Então, o asterisco L.numElen, nesse exemplo aqui, é 0. E o maxL é 10. Então,
vai entrar nesse if aqui, porque 0 é menor que 10. E o que, que a gente vai fazer? Aqui, eu estou dizendo ó, que a lista L1 no seu campo Len, que é aquele vetor. Aí, quando eu estou falando do vetor, vou dizer qual é a posição. A posição está entre colchete aqui, ó. É essa posição aqui. Quanto é que é o valor de no Len? A gente acabou de ver que é zero. Então, na prática, eu estou dizendo o vetor de elementos na posição zero vai receber o dado. Que vetor de elementos? O vetor de elementos da L1. A L1, o vetor de elementos da L1, o vetor de elementos da L1 na posição zero vai receber o dado, que é do tipo dado. Como os dois são do tipo dado, esse comando aqui vai funcionar, vai transferir. Né? Eu posso mover o valor todo de uma struct, todos os campos de uma vez para outra struct, basta usar o comando de atribuição. Aqui, ó. Então eu estou movendo tanto o 4 quanto o 7 para dentro do Len. Então, de novo, aí depois disso, eu incremento o número de elementos para 1. Olhando lá na minha lista, o que vai acontecer? Primeiro eu vou voltar aqui para a chamada, que a chamada foi essa aqui. Ó. Eu coloquei o valor 4 e o ID 7. E aí, chamei a função insere. E lá dentro, nessa linha aqui da insere, eu estou movendo esses dois valores, o 7 e o 4, para dentro do L1 no campo L1, L1.L, L1.L de 0, porque o número de elementos é 0, vai ter 7 no campo valor e 4 no campo ID. Valor é o primeiro campo, ID é o segundo. E depois a função faz isso aqui, ó. Incrementa o número de elementos. Que aí a minha lista L1, depois de chamar a função séria, fica assim. Se a gente for olhar uma outra função que eu já fiz aqui, que é a função de mostrar lista, se eu mandar mostrar a lista L1, lá no programa principal, a gente já vê como é que faz isso lá. A minha função mostrar, ó, esse ponteiro vai apontar para L1, ela vai imprimir um colchetezinho, então vai imprimir na tela esse símbolo, depois vai fazer, ó, x recebe 0, como o número de elementos é 1, x é menor que 1, ele vai entrar nesse printf, e esse printf vai imprimir, ó, o vetor elementos da lista L1 na posição x, que é 0, ponto valor. Aí vai imprimir, então, o nosso valor lá, que é 7, e depois o vetor de elementos na posição 0, que é o x, ponto id, e vai imprimir, então, esse par é o colchete, o número 7 e o número 4. Esses números estão aqui, ó. Colchete, número 7 e número 4. Isso se chamar a função mostrar. Como é que eu chamaria essa função mostrar para apresentar os dados da lista? Eu posso vir aqui, ó, e fazer isso aqui, só que ao invés de colocar L2 aqui, eu coloco L1, né? Que eu quero mostrar a lista L1. Aliás, está aqui, mostrar a lista L1. No meu programa de exemplo, eu inseri na lista L1, então, ó, iniciamos a lista L1, iniciamos a lista L2, inseri o 4 e o 7, acho que até inverti lá no desenho, tanto faz, o 4 e o 7, na lista L1. Depois eu repovoei a minha variável dado com 5 e 2 e mandei inserir na lista L1 de novo. Então agora eu tenho na primeira posição 4 e 7, na segunda eu tenho 5 e 2. E depois chamei a função de mostrar lista. Então, ó, imprimo essa mensagem, o conteúdo da lista é tará, mostrar lista. Depois fazer a mesma coisa para a lista L2, mostrar a lista L2, só que nela eu só criei aqui. E a minha função de mostrar vai mostrar ela como uma lista vazia. Então, vamos passar aqui para o terminal para compilar nossa função. Eu já tinha digitado o comando. Tá GCC, né, para compilar. E vamos
executar o programinha que a gente acabou de fazer. Então vejam, eu criei uma lista L1 lá no meu programa, inseri o par 47 e o par 52 e ele inseriu. A minha função de inserir está inserindo sempre no final. E depois eu também tinha criado a lista L2 e mandei mostrar e ela ficou assim, ó, vazia. Você pode inserir elementos na lista a qualquer hora com a nossa função insere. Você basta, para criar uma lista, você cria a variável L1, L2. Para iniciar a lista, chama inicialista. E para inserir, chama insere e tem que passar um dado. Isso foi como a gente implementou. Você pode implementar uma lista com vetor de várias maneiras, tá? Essa é uma das maneiras. Isso é como a gente implementou até agora. Então, de novo, o conceito de tipo abstrato de dados, você define os dados e as operações sobre eles. E as operações sobre os dados são realizadas sempre por funções. Funções que acessam direto o dado que você vai manipular. A gente viu a implementação e o uso da função inicialista e da insere. Aqui tem uma outra já pronta, ó, que ela retorna verdadeiro se há elementos na lista e falso se não há. Eu chamei de tem elementos. Né? Então lá no meu programa principal eu posso fazer coisas como if tem elementos L1 faz alguma coisa, quer dizer que há elementos dentro da lista. Podia ser há elementos também, né? Tem há. Aqui é uma função para remover, que nós também vimos em sala de aula, eu cheguei a implementar em sala de aula. Aqui a funçãozinha, basicamente, bom, você tem que saber qual a especificação para remover, né? Quando você vai fazer uma operação que remove um elemento de uma estrutura de dados, alguém tem que dizer exatamente como que é essa remoção. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou assumindo que a função de remover, ela pede uma chave e a lista. E ela vai procurar essa chave dentro da lista, comparando com o valor. Então, na verdade, eu estou procurando se algum elemento da lista tem aquele campo valor igual à chave. Se tiver, ó, quando for igual, e aí eu efetivamente removo. Lá em sala de aula eu tinha começado essa função, estava fazendo uma versão e aqui ela mais completinha. Ó, se der igual, aí eu vou remover. Remover é afastar os elementos a partir daquela posição. Então, se eu encontrei na posição 3, eu vou pegar os elementos da posição 4, passar para a posição 3, o elemento da posição 5 para 4, da 6 para 5. Isso eu estou afastando todo mundo para o lado, sobrepondo ali na posição que eu estou apagando, né, da lista, removendo. Depois eu digo que o número de elementos é decrementado em 1. E a minha função de remover, do jeito que eu fiz, se ela conseguiu remover um elemento, eu retorno 1. Se ela varreu a lista toda e não achar a chave que eu estou buscando, ela não vai remover ninguém e eu vou retornar 0. E se a lista estiver vazia, a mesma coisa, né? Se não tiver elementos, ela também já sai e remove 0. Aqui tem um ifzinho para ver se tem elementos que a gente nem precisa, por falar a verdade. Por quê? Porque se não tem elementos, você já vem aqui e x recebe 0, x é menor do que o número de elementos, não, ele sai. Então, acabei de deixar até mais enxutinha nossa função de remover. Vocês podem fazer outros exercícios, se vocês continuarem, vai ser o que vocês vão fazer na próxima aula, no laboratório. Para quem está assistindo o vídeo e não é aluno da disciplina, pode tentar fazer o exercício, que é uma função que remove o primeiro da lista. Ela não diz aqui, ela não pede qual é o elemento para remover, porque ela já sempre remove só o primeiro. E nessa especificação dessa função aqui, eu fiz duas coisas. Uma, eu estou assumindo que há pelo menos um elemento na lista, se for chamar essa função, só pode chamar se a pessoa que está chamando a função já sabe que tem pelo menos um elemento, e a sua função vai retornar a struct com os dados desse elemento que foi removido. Então esse é um exercício, está comentado aqui, e vocês podem terminar a função. Um outro exercício seria ordenar o vetor de dados dessa lista, ou seja, o vetor elementos de uma lista qualquer. Então eu passo uma lista
E você vai ordenar o vetor de elementos, lembrando aqui que mesmo que o seu vetor tenha 10 posições, o que você vai ordenar são só os elementos válidos. Então, os loops lá dentro do seu algoritmo de ordenação tem que ir de zero, por exemplo, até o número de elementos menos um, né? O número de elementos da lista e não do vetor. Você não está ordenando o vetor todo. Você está ordenando só a parte válida do vetor de elementos. Então, por exemplo, se o número Ellen está com 5 e a sua lista tem 10 possibilidades, 10 espaços, você só vai ordenar as 5 primeiras posições, né? Dado isso aí, fica como exercício, faça essa ordenação usando o método de inserção que a gente aprendeu. Então, faça uma ordenação por inserção. Então, tem a função de mostrar aqui na lista e a função main com exemplo. Ainda voltando para a função de remover, naquele exemplinho, essa função eu estava escrevendo no finalzinho da aula e lembrei que um aluno deu uma dica bem simplesinha aqui, boa. Na hora que eu estava escrevendo, acabei não deixando salvo aqui. Lembrei agora de deixar no vídeo uma sugestão de mudança na função. Que é isso aqui, ó. Você tira esse menos um daqui, porque você já subtrai o número de elementos antes do for. Aí não precisa desse menos um aqui o tempo todo. No loop a função fica mais eficiente, fica melhor também, né? Fica mais claro. Então você já conta que tem menos um elemento, e depois faz o processo de afastar, que vai funcionar do mesmo jeito. É isso.